Bom, como é a resolução, eu vou começar já, tá? Passou 2 minutinhos. Então vamos começar pela frequência. Depois vocês me falam se deu certo de vocês, quem tentou fazer aí, tá? Bom, 1 é igual. Pera aí. 1 é igual. A frequência é 5 e o período eu quero, tá? Então vou isolar o período. 1 sobre 5 é igual ao período. O período 1 dividido por 5 dá 0,2 segundos. Então, o período, que era a primeira coisa, eu já descobri. Vou vir aqui e vou anotar o período. 0,2 segundos. Tá? Para calcular a velocidade, igual eu falei, você pode usar um monte de equações aqui. Nesse momento, a gente só consegue usar aquelas duas que estão em verdinho claro, porque essas duas que estão em verdinho claro têm as informações que a gente tem. Aquela última lá essa aqui, ó. Essa a gente não tem a velocidade angular ainda, então não adianta. Tá? Então vamos calcular a velocidade escalar. 2π, o raio vale 3 e a frequência vale 5. Deixa eu ver se não cortou, não cortou. 2 vezes 3 dá 6, vezes 5 dá 30. 30π metros por segundo. Professor, eu vou precisar transformar o π? Se o exercício falar no enunciado π igual a 3, então quer dizer que ele quer que se transforme. Se ele não falar, deixa π. Π vale, π é um número. Então deixa o π ali. Não precisa ficar preocupado com isso não. Então, outra coisa que eu já descobri, a velocidade, que é de 30π, meu Deus do céu, que pi horrível, 30π metros por segundo. Sobra a velocidade angular. Eu posso usar qualquer uma das equações ali de cima, tá? Dessas três aqui, ó, essa ou essa. Eu vou escolher a de baixo, a última de baixo ali, que V é igual a ômega R. Mas qualquer uma daria certo, tá bom? O V vale quanto? 30π. O ômega eu quero e o raio, 3. Então, ômega é igual a 30π sobre 3. Ômega é igual a fazer mais para baixo aqui. Sobre 3. Ômega. Não, ficou horrível isso aqui. Ômega é igual a 10π radiando por segundo. Não cortou, ótimo. Então eu descobri minha última informação que eu precisava, que é 10π radiando. Radianos, né? A gente fala rads de uma vez, assim, rads, porque já radiando por segundo. Então, se vocês prestarem atenção, a diferença entre entre as duas velocidades é justamente o raio. Então, uma vai ser tantas vezes maior quanto o raio for maior. Então, esse é um dos jeitos simples, né? Porque eu achei o que eu precisava, mas dos exercícios de movimento circular uniforme. O que pode mudar? Eu vou calcular, fazer o mesmo exercício aqui, as mesmas informações, eu vou mudar só duas coisinhas. Na verdade, uma coisinha só. Então, se o de vocês deu certo, ótimo. Se não, depois vocês deem uma olhada na aula e vejam o que pode ter dado errado, tá? Eu vou apagar essa parte aqui. Essa parte toda aqui de novo. E eu vou mudar o raio. O raio não, desculpa, a frequência. Eu vou mudar para uma frequência que aparece bastante, não só em exercício como na vida aí. Talvez vocês ouviram mais dessa frequência do que do que a gente estava fazendo. Que é 600 RPM. Eu mudei o problema, tá? Eu deixei o raio igual. Tá, vou mudar o raio também, vai. O raio aqui vai valer agora 1 metro. Vou ficar mais fácil a conta. E eu quero achar período, velocidade angular e velocidade escalar. Primeiro eu tenho que transformar esse RPM. O que significa RPM? RPM é rotações. Meu Deus do céu. Rotações
por minuto. Pode ser também revoluções por minuto, mas revoluções no sentido de rodar, tá? Porque se for revolução industrial, aí não tem nada a ver. É de rodar mesmo, tá? De girar. Então eu estou falando de algo medido por minuto. Para eu transformar isso aqui para hertz, eu tenho que fazer alguma conta. O jeito mais fácil de vocês lembrarem como transforma é pensar assim, ó. Se esse objeto roda uma vez por minuto, melhor, deixa eu mudar. Se ele roda 60 vezes por minuto, quantas vezes por segundo ele roda? O objeto está girando, ele dá 60 voltas por minuto. Quantas voltas por segundo, que é o hertz, ele dá? Me falem aí. De novo, hein, para quem não entendeu. 60 voltas por minuto. Quantas voltas por segundo? Enquanto isso, eu vou tomar uma coquinha aqui. Ninguém? Vocês estão mortos hoje, hein? Uma volta por segundo. Se ele dá 60 voltas por minuto, quantas voltas por segundo ele dá? Uma? O que acontece 60 vezes em um minuto? Um segundo. Então, de RPM para Hertz, a gente vai dividir por 60. Então, eu vou pegar esse valor de RPM e agora ele será, vou dividir por 60 aqui embaixo, e ele vai ser de 10 Hz. E essa é a frequência que eu vou usar, tá bom? E aí eu vou resolver o exercício normalmente. Vou calcular frequência, todas essas coisas, tá bom? Para não ficar repetindo a mesma coisa que eu acabei de fazer, eu já vou falar aqui para vocês quais serão as respostas, tá bom? E aí vocês tentem depois com a aula gravada chegar nesses valores. Então o período tem que dar 0,1 segundo, tá? O que ele quer? A velocidade angular, a velocidade escalar. A velocidade escalar vai ser de 20 pi metros por segundo, tá? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É 20, tá, isso mesmo. E a velocidade angular vai ser de 20 pi rad por segundo. Ô professor, mas deu a mesma coisa? Deu porque o raio é 1, né, fião? Se o raio é 1, quando você aplicar nesta equação que está aqui em cima, ó, vai dar o mesmo valor. O que vai mudar é a unidade, porque um a gente está falando de velocidade escalar e outro de velocidade angular. Tá? Então são essas as respostas, depois vocês tentem fazer com esses dados aqui. E a gente vê, vocês veem se deu certo, se não, vocês sabem como me achar. Tá bom? E para finalizar o conteúdo que eu quero passar para vocês hoje, que aí acabou tudo. Agora sim eu vou apagar tudo de uma vez. Vamos falar de associação. Deixa eu ver aqui. Associação de eixos. Não. De polias. Vai ser melhor. Associação de polias. O que significa isso? Você pegar, pode ser polias, engrenagens, tá? Qualquer coisa do gênero. E você vai ligar uma na outra. Para quê? Para transmitir o movimento. Então, o que essa associação faz? Ela transmite o movimento. E aí existem dois tipos de associação que vão usar esses conceitos que eu acabei de conversar com vocês. Quais são? A associação por eixo e a associação por corrente ou correia. Tá? E aí se você vê corrente, correia, eixo, uma das coisas que vem à cabeça, talvez de alguns de vocês, é a bicicleta. Tanto que tem lugares que dão o nome desse conteúdo, que tá errado fazer isso, tá? Mas eles, para simplificar para os alunos, de física da bicicleta. Porque
é isso aqui que está envolvido na troca de marcha e coisas do gênero das bicicletas, tá? Claro que do carro, qualquer coisa que tem uma troca de engrenagem, vai estar associado dessas duas maneiras. Bom, o que é uma associação por eixo? Então eu tenho aqui um eixo, tá? Que seria uma barra, alguma coisa do gênero. Peraí. Vou fazer mais esticado aqui. Meu Deus. Pronto. Aqui temos um eixo, tá? Nesse eixo eu vou colocar duas rodanas, duas polias, duas engrenagens. Eu vou fazer polia como se fossem dois discos, tá bom? Então eu vou colocar um disco aqui na frente. Vou colocar ele aqui, ele tá preso, tá? Como se fosse um pedaço de cano passando por dentro de um CD. Não sei se o DVD. Vocês não são da época do CD mais. DVD. Quer dizer que ninguém mais tem DVD também, né? Agora é tudo digital. Bom, esse DVD, esse CD, essa primeira polea tem um raio, que eu vou chamar de R'inho, minúsculo, para diferenciar do disco que eu vou colocar atrás, que pode ser um disco de vinil, aquele disco preto. Eita, fiz errado. Deixa eu fazer o desenho direito aqui. Tá mais ou menos assim. Então temos aqui esse segundo disco preso no mesmo eixo, tá? Então deixa eu só terminar de pintar aqui, que eu vou precisar dele todo cheio. Aqui, pinta aqui, pinta aqui. Pinta. Pronto, tá bom, mais ou menos assim. Já dá pra entender. Aí. Esse maior eu vou falar que o raio dele é Rão. É o raio maior. Então, minúsculo, maiúsculo, né? É Rão. O que acontece com essa associação? Se eu giro esse eixo, se eu pego esse eixo aqui, vocês não vão conseguir ver que minha caneta... Deixa eu ver se tem alguma coisa que dá pra fazer isso. Não, aqui não vai dar. Se eu giro esse eixo, tá? Se eu tô girando eu tô fazendo assim, ó. Com essa mão aqui eu tô girando, ó. Tô girando, tá? Esse eixo vai ter uma velocidade angular, porque ele tá girando. Tem uma variação de ângulo ali. Então eu tenho uma velocidade angular, tá bom? Ômega. E aí o que acontece? Deixa eu escrever esse eixo pro lado aqui para não atrapalhar meu desenho. Eixo. Eu tenho dois pontos extremos. Aqui eu vou chamar de ponto A e de ponto B. Como esses discos estão presos no eixo, quando o eixo der uma volta completa, esses pontos vão dar uma volta completa também. Porque os discos não estão soltos ali no meio, tá? Eles estão presos, estão fixados. Você pode pensar que isso aqui é a roda da bicicleta e a catraca. A catraca é aquela engrenagem que fica atrás, tá? O que fica na frente, onde a gente pedala, é a coroa. Então isso aí você tem um eixo ligando as duas. Quando a catraca atrás dá uma volta, a roda dá uma volta. Quando a roda dá uma volta, a catraca dá uma volta. Significa que se os dois dão uma volta ao mesmo tempo, quer dizer que o ângulo que eles variaram é o mesmo, 360. Então, na associação por eixo, eu sei que o ômega de R'inho é igual ao ômega de Rão. Então, se eu quero transmitir a velocidade angular, eu vou associar por eixo. Só que tem o seguinte, olha a diferença de caminho dos pontos. Para dar uma volta, o ponto A, deixa eu pegar uma cor que vai dar para enxergar aqui. Para dar uma volta, o ponto A tem que andar essa distância aqui, ó, que eu estou fazendo em amarelo. Tá vendo? O ponto B tem que andar esta distância aqui, que ele vai dar a volta pelo disco, né? Então, olha o quanto que B andou a mais. Se você prestar atenção, não é igual as velocidades aqui são diferentes, tá? Qual tem maior velocidade? Se o tempo de volta é o mesmo, quem andou menos? O ponto A. Quem andou menos no mesmo tempo é mais lento. Então eu sei que a velocidade do ponto A é menor que a velocidade do ponto B. E é por isso que a bicicleta é construída desse jeito.
Porque a roda tem que estar mais rápida do que a catraca. Porque quem faz a bicicleta andar é a roda. Ela que está em contato com o chão. Se a catraca ficar girando e a roda não estiver em contato com o chão, não adianta nada. Tá? Então essa associação, a roda é sempre maior do que a catraca, por isso. Tanto é que aquelas primeiras bicicletas, bem antigonas, vocês já viram em alguma foto de apostila? Eu não sei desenhar elas, tá? Mas era algo mais ou menos assim. Você tinha um pedal aqui na frente, a pessoa tinha mais uma bolinha aqui atrás, a pessoa é sentada aqui. Não sei se vocês já viram isso. Aqui é a pessoa, tá? Ela vem com essa perna aqui, aqui. Ficou bem torto, tá? Mas dá pra entender. A pessoa vinha desse jeito, tá? Porque você aumentava bastante a roda. Então a bicicleta tinha muita velocidade. Só que ela era muito alta e qualquer coisa derrubava a bicicleta. Então aí diminuindo a roda, você perde velocidade, só que você ganha estabilidade, né? Que é a primeira coisa que você quer quando tá andando de bicicleta, não cair. Tá? Professor, e como que isso fica nos nossos problemas de exercícios, coisas do gênero? Bom, se eu sei que as velocidades angulares são iguais, e se eu sei que V igual a ômega R, eu posso falar então que... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. É verde. Que V de R sobre o raio pequenininho é igual a V de R sobre o raio de R. E aí agora é só entender o que eu acabei de falar. Ó. Quanto maior o raio, maior a velocidade. Tá? Então, se você está fazendo alguma associação e quer transmitir velocidade, tá? Que o outro disco fique maior, você associa por eixo. Na associação na marcha do carro tem essa associação também, tá? Tem a outra ao mesmo tempo, que é corrente, correia ou engrenagem, tá? Mas tem essa associação. Então, na mudança de marcha, a gente tem esse porém aí. Agora, e se eu associar por corrente? Que é a corrente da bicicleta, todo mundo já viu, né? Ou correia, tanto faz. Dependendo se for um outro dispositivo. Por corrente e por correia, eu vou ter os dois discos, normal, aqui. Esse aqui eu vou chamar, o mesmo disco que estava ali, tá? Antes. E aqui eu tenho outro disco maior. Pronto. Dura pintar esse negócio. Ué, mudou de cor? Tá louco? Ué, oxe, espera um pouquinho. Aí. Ó, foi. Tá? E agora eles estão ligados por uma corrente. Então eu não tenho mais um eixo. Eu tenho uma corrente ligando eles. Isso aqui parece um trator, tá? Se você olhar um trator de lado, ele não vai ter a corrente, tá? Mas isso aqui parece um trator. E não é à toa. Bom, tá ligado aqui bonitão. Vou colocar os rainhos, né? Rainho, raião. Rainho e raião. Beleza. Ponto A, ponto B. E vamos ver o que acontece. Eu vou apagar esse negócio aqui do meio, gente, pra não ficar bagunçado depois. Aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. O que acontece? Esse negócio está girando, por exemplo, aqui é a catraca, tá certo? Aqui é a catraca e aqui é a coroa. Coroa é onde a gente pedala na bicicleta. Então, normalmente, você imaginar uma bicicleta indo para a direita, é isso que você tem. Você tem a parte da frente onde a pessoa está pedalando e atrás pequenininho, tá bom? O que acontece? A corrente ela tem uma velocidade só. A mesma velocidade que a corrente tem vindo para cá, por exemplo, é a mesma que ela tem voltando. Não tem como a corrente ter velocidade diferente, é um corpo só, tá bom? Nessa situação, ao contrário da primeira, o que é igual não é a velocidade angular desses pontos. É a velocidade escalar, o Vzinho, porque a corrente está transmitindo essa velocidade da mesma maneira. Então a velocidade em R é igual à velocidade em R. Só que em contrapartida, se a velocidade é a mesma, qual dos dois vai girar mais? Pensa num trator, tá? Igual eu falei para vocês. Qual das rodas do trator gira mais quando o trator está andando? A rodinha menor ou a rodinha maior? A rodinha menor, né? Porque como ela é menor, ela tem que girar mais vezes para compensar a roda maior do carro, no caso do trator, que está girando com a mesma velocidade, porque a distância externa é maior. Então a gente sabe
Deixa eu tomar um gole aqui que minha garganta tá seca, peraí. A gente sabe que a velocidade angular... Cadê a cor? Que a velocidade angular de R é maior que a velocidade angular de R. Ou seja, ela vai girar mais vezes. A velocidade angular está associada à frequência. Se vocês perceberem, ó, existe uma troca, né? Aqui, ó. Essa informação cruzada com essa, ó. Essa para cá e essa para cá. Tá vendo? Como inverte. Quando é igual nenhum, o outro é diferente. Quando esse outro que era diferente é igual, o primeiro que era... Deu para entender, né? Então a gente tem essas condições. Quando você está mudando marcha do carro, você está mexendo com tudo isso aqui ao mesmo tempo. Na bicicleta, o que acontece? Na bicicleta, vamos pensar na marcha leve e a marcha pesada. Os dois extremos, tá bom? Então tem aqui a marcha leve e a marcha pesada. O que seria a marcha leve? Lembrando que a roda não vai mudar de tamanho, tá bom? A marcha leve seria essa configuração que já está desenhada ali, em que a coroa é muito grande e a catraca atrás é bem pequenininha. Então, se você compra uma bicicleta sem marcha, que na verdade ela tem uma marcha, né? Toda bicicleta tem uma marcha, que é aquela que ela funciona. As que a gente chama de bicicleta de marcha, elas têm mais de uma marcha. Bom, aqui. O que acontece? Quando você pedala aqui na frente, você transmite a rotação para trás. E a rotação na parte de trás é maior. Então, aqui atrás a coroa, a catraca, desculpa, ela vai ter uma frequência maior, ela vai girar mais vezes. Se ela gira mais vezes, olha aqui desse lado, nesse desenho aqui. Se a catraca gira mais vezes, ou seja, a velocidade angular dela é maior, a da roda também é maior. Ou seja, a roda vai girar mais vezes. Então você tem um esforço grande, tá? Para girar essa catraca maior. Desculpa, girar essa coroa enquanto você está pedalando, tá? E você vai transmitir essa energia com esse movimento com mais intensidade para a roda. Então a roda vai ganhar, a bicicleta vai ganhar muita velocidade. Só que para isso tem que fazer bastante esforço. Agora, eu falei contrário, gente. Aqui marcha pesada e leve eu escrevi ao contrário. Essa é a marcha pesada, tá? Você tem bastante esforço. Já na leve, quem já andou de bicicleta de marcha sabe, parece que você pedala e a maldita bicicleta não sai do lugar. Você mexe naqueles conjuntinhos da marcha. A parte da frente fica pequenininha, você vai diminuir para a parte interna daquele monte de coroinha que tem lá na frente. E a parte da catraca, que é onde fica na roda, vai ficar maior. Tá? Aí você fala, professor, mas não fica tão grande. Eu sei, eu estou exagerando. Então, puxa para cá, tá? Você continua pedalando aqui, ó. Tá? Quando você faz isso, o que acontece? Quem vai girar mais é onde você está pedalando. A parte que está ligada na roda gira menos. Então você vai girar mais vezes com mais facilidade, por isso que tem a marcha leve, para você subir normalmente, né? Rampa, alguma coisa assim. Então você vai pedalar mais vezes aqui, tá? Nesse ponto. Para a roda girar menos, porque a catraca está ligada na roda. Então quantas vezes a catraca gira, a roda gira também. Isso para o carro funciona como? Para quem já dirige ou já viu alguém dirigindo. Quando você engata a primeira marcha, seria a marcha pesada da bicicleta. O carro tem força só. Ele não consegue ganhar velocidade. Tá? Claro que na bicicleta a gente consegue, mas o carro ali, a relação de marcha faz que ele tenha força. Já na quinta marcha, é como se fosse a marcha leve do carro. Você mantém o carro em movimento com mais facilidade, o motor precisa sofrer menos, tá? Só que você tem mais dificuldade de ganhar velocidade, porque a marcha é leve. Então, quando você está muito rápido de bicicleta, você tenta pedalar, às vezes nem adianta nada a pedalada. Você está mexendo a perna ali para manter o movimento, porque você nem vai conseguir acelerar mais ela, tá? Então, tudo isso tem a ver com esse sistema de polias, associação de polias e por aí vai. Tem a ver com o movimento circular uniforme. Na sexta-feira, eu vou planejar certinho, vamos ver se vai dar certo, para fazer um exercício de movimento uniforme, sorvete, um de lançamento, tá? Um de queda livre e depois exercícios de polias.
Tá? Então a aula vai ser chutada. Na sexta-feira, gente, eu não vou esperar passar uns 3, 4 minutos, tá? Pra gente começar a aula. Então, quando der o horário, eu vou começar. Aí depois quem perdeu o comecinho, porque, né, tem a troca de professor, tudo, vocês vejam a aula gravada, tá bom? Hoje eu vou upar as aulas já tá, na verdade, no YouTube, eu só tenho que reajeitar e vou mandar pra vocês já com o link do YouTube. Lá no Classroom e lá no nosso grupo, nosso não, né, no grupo de vocês do WhatsApp. Jovens, dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, nada? Acabou, dezembro. Só esperar o final do ano agora. Então, pessoal, beleza? Precisava ser corrido hoje para tirar um pouco do atraso que a gente estava no conteúdo. Tá bom? Qualquer coisa, só avisar. Deixa eu cancelar aqui minha gravação primeiro.